Você está familiarizado com os diferentes tipos de ninhos de pássaros? Já testemunhou a presença de ninhos de outras espécies de aves? O processo reprodutivo dos animais é crucial para a sobrevivência da espécie. Entre as várias fases envolvidas, a construção de ninhos desempenha um papel fundamental no nascimento da descendência. As aves são especialistas na criação desses abrigos para incubação e postura de ovos, embora também possam ser utilizados para descanso ou abrigo. Normalmente, tendemos a associar os ninhos das aves à construção com certos materiais, mas algumas espécies usam cavidades, como buracos em troncos de árvores, para esse fim. Em alguns casos, ambos os progenitores, pai e mãe, estão envolvidos na construção desses ninhos, enquanto em outros casos apenas a fêmea ou o macho participam, dependendo da espécie. Neste vídeo, forneceremos informações sobre os diferentes tipos de ninhos de aves. Convidamos você a continuar assistindo para conhecer essas variedades de ninhos e aprender a identificá-los. Mas antes, deixe seu like no vídeo. Seu apoio é muito importante e ajuda muito o nosso trabalho. Ninhos de aves do tipo elementar. Esse tipo de ninho de aves é caracterizado por uma depressão rasa no solo ou na vegetação. Geralmente, é constituído por materiais como ramos, pequenas pedras e penas, que auxiliam na camuflagem e, em alguns casos, proporcionam alguma proteção contra inundações ou isolamento do frio. As aves que constroem esses ninhos elementares têm o cuidado de moldar as bordas do ninho de forma a evitar que os ovos rolem para fora. Exemplos de aves que constroem tais ninhos são as seguintes espécies: avestruz, falcão peregrino. Ninhos de aves do tipo montículo. Este é um tipo fascinante de ninho de aves, no qual os ovos são colocados dentro de um monte de materiais vegetais em decomposição. Durante esse processo, os materiais liberam calor, que incuba os ovos. Assim, é o próprio ninho que proporciona as condições ideais para o desenvolvimento dos embriões. O macho é responsável por remover os resíduos vegetais para controlar a temperatura do ninho. Essa forma de incubação é bastante incomum entre as aves, uma vez que a temperatura, se não for adequadamente controlada, e a circulação de oxigênio podem resultar na morte dos embriões. Um estudo comprovou que temperaturas mais altas, com uma média de 33,7 graus Celsius, no monte de ninho produzem fêmeas, enquanto temperaturas mais baixas, com uma média de 32,9 graus Celsius, resultam em filhotes machos. Algumas aves que constroem ninhos do tipo montículo incluem o fazão australiano e o maleio. Ninho tipo montículo de barro. Além disso, algumas aves, como o flamingo, constroem ninhos semelhantes aos mencionados acima. No entanto, devido à sua proximidade com corpos de água, eles constroem esses ninhos utilizando barro e pedras, formando uma estrutura em formato de cone invertido. O ovo único é colocado na base do ninho e ambos os pais participam da incubação. Nos vídeos, é possível observar um ninho de ave do tipo montículo feito de materiais vegetais, bem como um ninho de flamingos, permitindo comparar suas semelhanças e diferenças. Ninhos de aves do tipo escavado. Outro tipo de ninho de aves bastante curioso e comum é o ninho escavado. Normalmente, essas aves utilizam ninhos pré-existentes que foram abandonados por outros animais, mas em alguns casos elas mesmas constroem seus ninhos usando seus bicos e patas. Os ninhos escavados são compostos por túneis que variam em profundidade de acordo com a espécie e podem ser encontrados em rochas arenosas ou diretamente no solo, geralmente em áreas com certo declive. Algumas espécies de aves que constroem ninhos escavados incluem andorinha das chaminés, coruja buraqueira, ninhos de aves do tipo cavidade. Outro tipo de ninho comum entre as aves são os ninhos em cavidades de troncos de árvores ou caules de plantas grandes que são suficientemente robustos para fornecer proteção.
Algumas espécies de aves são capazes de escavar suas próprias cavidades usando seus bicos, sendo consideradas escultoras ou nidificadores. Um exemplo notável de aves que constroem ninhos em árvores é o pica-pau, que também utiliza seu bico para criar seu ninho. Outras aves aproveitam buracos abandonados por animais para utilizá-los como seus próprios ninhos, também chamados de nidificadores ou escultores. Geralmente, esse tipo de ninho consiste em uma abertura que varia de tamanho dependendo da ave, e dentro dela há uma câmara onde os ovos são colocados. Essa câmara pode conter restos de materiais vegetais ou penas em sua base. Algumas aves desse tipo até usam ninhos de insetos para depositar seus ovos. Araras. Quetzal. Ninhos de pássaros e aves do tipo copa ou taça. Os ninhos em formato de copa, também conhecidos como ninhos em formato de taça, são um dos tipos mais comuns de ninhos construídos por aves. Diferentes espécies de aves utilizam uma variedade de materiais para construí-los, como galhos, restos de árvores, líquenes, musgos, barro e até mesmo a própria saliva, que é usada para misturar e fixar os materiais. Essas estruturas são bastante elaboradas e podem ser consideradas verdadeiras obras de arte, destacando-se como belos ninhos de aves. Suas principais características são a forma arredondada, a resistência e, ao mesmo tempo, a flexibilidade, permitindo que o ninho se ajuste ao corpo da ave quando ela está chocando os ovos. Esses ninhos são encontrados em árvores, às vezes, até em estruturas urbanas ou edifícios. No entanto, dependendo da espécie, também podem ser encontrados próximos ao solo. Algumas das aves que constroem ninhos em formato de copa incluem as espécies de pardais. Ninhos de aves do tipo plataforma. Os ninhos de aves do tipo plataforma são distintos por serem geralmente maiores em comparação com os tipos anteriores. São construídos principalmente por aves que utilizam principalmente ramos na sua construção. Esses ninhos podem ser encontrados em árvores, no solo e até mesmo flutuando na água, como é o caso das aves marinhas. Algumas aves emblemáticas que constroem ninhos do tipo plataforma são o gavião real e a águia pesqueira. Ninhos de aves que ficam pendurados. Por fim, podemos mencionar os ninhos de aves pendurados, que, como o próprio nome sugere, são suspensos. As aves que constroem esses ninhos tecem ou utilizam fibras vegetais flexíveis para sua construção. Esses ninhos são extremamente elaborados e são considerados alguns dos ninhos de aves mais raros, e ao mesmo tempo, mais belos do mundo, devido à sua natureza peculiar. Algumas dessas aves são o tecelão malhado e o chapim de faces pretas. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e envie para seus amigos. Seu apoio é muito importante para nós e ajuda demais o nosso trabalho. Atenção a todos! Queremos compartilhar um aviso importante com vocês. Todos os dias lançamos vídeos novos em nosso canal. No entanto, infelizmente, o YouTube nem sempre envia notificações para todos os inscritos, mesmo aqueles que ativaram o sininho. Por isso, pedimos a vocês, nossos queridos espectadores, que não se esqueçam de passar por aqui pelo menos 2 vezes por semana para conferir as novidades. Agradecemos a compreensão de todos e valorizamos muito o apoio. Vocês são a razão pela qual fazemos o que amamos e queremos proporcionar a melhor experiência possível. Muito obrigado, pessoal! Vocês são demais!